convoca para si esses 4 cavalheiros do mais nefasto dos apocalipses e, embora possa eventualmente ganhar alguma coisa com isso, tem muito mais a perder. Fraternais saudações. Todo ato consciente é um ato mágico. Todo ato consciente, dignos, e já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui em nosso canal, quando falamos sobre o mapa astral do Mestre Etherion, é um ato de magia. Portanto, todo ritual, toda oração, toda intenção conscientemente dirigida e projetada no plano astral constitui sim um ato de magia. E por isso mesmo devemos estar atentos, visto que por vezes a magia ganha desdobramentos um tanto quanto indesejáveis e segue por vias tortuosas. É o caso, por exemplo, de um recente depoimento que recebi de um fráter, um irmão, empresário que, ao estar passando, algum tempo atrás, por dificuldades financeiras, tomou a decisão de executar a oração da cabra preta, que consta num dos livros ditos de São Cipriano. E assim ele o fez, por 7 noites seguidas, com uma faca virgem apontando a ponta desta faca para a chama de uma vela, exatamente à meia-noite, ele executou por 7 vezes a cada vez a oração da cabra preta. Especificamente, porque vão existir algumas orações diferentes, a oração para atrair, sim, riqueza, prosperidade e abundância financeira. Ocorre, dignos, que aproximadamente pelo 5º ou 6º dia de execução deste ritual, à meia-noite todos os dias, que de fato ele conseguiu atrair de maneira inesperada, ao menos aparentemente, um sócio para a sua empresa, que fez um aporte financeiro significativo, retirando-o assim do lamaçal da instabilidade em que ele estava financeiramente. Ocorre, dignos, que, no entanto, a vida deste nosso fráter começou a entrar num redemoinho de problemáticas infindáveis. Ele que teve, a partir daí, maiores conflitos com a sua esposa, chegando até mesmo a situações de conflitos físicos, coisa que não tinha ocorrido até então. A sua filha também cair perseverantemente doente e ele mesmo ver vultos, ouvir sons, ter sonhos e pesadelos absolutamente trevosos quase que diariamente. Ou seja, a partir de um intento, de um ato mágico direcionado através deste ritual, ele começou a se sentir perseguido, inundado, mergulhado numa onda astral extremamente trevosa. E muito embora a sua empresa tivesse ganhado este aporte, estivesse se conduzindo de maneira mais poderosa e benéfica, todas as outras situações e áreas de sua vida começaram a sofrer um significativo vampirismo. E é sobre isso que nós vamos falar, dignos. Já fiz a parte de aconselhar este fráter, de dissolver estes mesmos trabalhos e de redirecioná-lo, mas vamos aqui discutir, tomando isto como exemplo, o que é, afinal de contas, o livro de São Cipriano, o que é a oração da cabra preta e o porquê você deve evitá-la, o porquê você não deve fazê-la. E um adendo, dignos. Para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou sobre a sua relação ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. E, em primeiro lugar, dignos, vamos verificar que o livro de São Cipriano não é de fato de São Cipriano. Até porque vão existir 2 Ciprianos
dentro da história ocultista ou da história da religiosidade ocidental. Existe o São Cipriano de Antioquia, que é chamado de o Mago, de fato, e o Cipriano de Cartago. O São Cipriano de Cartago, que foi um bispo de fato canonizado pela Igreja Católica, por vezes é confundido com este Cipriano de Antioquia. Os dois viveram numa época muito aproximada, ali nos primeiros 3 séculos depois de Cristo. Entretanto, dignos, este Cipriano de Antioquia consta, através das lendas que são contadas, que ele teria sido um grande mago e que, ao estudar os diferentes livros, tradições religiosas, místicas e de poderes esotéricos, começou também a se destacar dentro deste campo. Por vezes atribui-se a ele um contato com a própria figura de Satanás. Vamos estudar sobre os 4 principais elementos contidos nesta filosofia cipriânica um pouco mais adiante, mas a lenda conta que ele envolveu-se de forma contundente, de forma consciente e profunda com as forças trevosas, com o que nós chamamos em cabala de forças clifóticas. Seja como for, os relatos que nós possuímos na atualidade e a visão que nós temos, ela é muito mais baseada na lenda, muito mais baseada no disse-me-disse do que propriamente na realidade. Como realidade, o que nós temos, dignos, é que os livros que atribuímos a São Cipriano, seja o livro de capa preta, o livro de capa de aço, o livro de capa de ouro, de São Cipriano e a Bruxa de Évora e uma série de outros livros que vão estar muito presentes na cultura luso-brasileira entre Portugal e Brasil, dignos na magia popular de Portugal e Brasil, vieram a lume, foram publicados até onde se conhece historicamente a partir da segunda metade do século XIX, de 1845, 49 e 56, é quando nós temos as primeiras publicações. Estas publicações, originalmente, elas, na verdade, comportam uma série de crendices, uma série de doutrinas, de livros, de grimórios antigos que vão trabalhar de maneira mais ou menos sérias com diferentes tradições e rituais da própria magia, da alta magia e também da feitiçaria. No entanto, nós não podemos atribuir estes livros de fato ao Cipriano de Antioquia, ou seja, a Cipriano o Mago, e muito menos confundir isto com o São Cipriano da Igreja Católica. Agora, quais são os 4 personagens invocados nesta oração ou nestes rituais? Os 4 personagens são a própria Cabra Preta, Caifás, Satanás e Ferrabás. Vejamos, dignos, que Caifás, conforme aqueles que conhecem a doutrina e a tradição cristã de se lembrar, ele representa a traição por ocasião do julgamento e da condenação do próprio Jesus Cristo. Nós vamos ter Satanás, que representa o antagonista, e Ferrabás, que é até uma entidade um tanto quanto mais recente, muito envolvida na questão da poesia e do lúdico, ele representa a luxúria, enquanto que a Cabra Preta em si representa a própria magia negra, ou por assim dizer, os aspectos mais clifóticos, trevosos da própria magia. Então esses 4 personagens vão ter esta representação. Então estes são os 4 personagens. Quando o indivíduo, ele, de forma inadvertida, começa a invocar estas mesmas forças, ele está colocando em movimento, sim, na sua própria vida, correntes energéticas um tanto quanto sombrias. Estas forças podem eventualmente agir no sentido de trazer a ele aquilo que ele deseja, entretanto, trazem consigo, quando isto acontece, uma força e uma carga extremamente pesada. Exatamente porque ao longo dos séculos, dignos, vejamos isto, mesmo que essa oração seja moderna, mesmo que esta oração e estes rituais não sejam propriamente de Cipriano o Mago lá de Antioquia, ainda assim,
com milhares e milhares de pessoas todos os anos e ao longo destes 2 séculos trabalhando em cima destas orações e destes rituais, isto cria uma egrégora. E geralmente uma egrégora de indivíduos um tanto quanto mais gananciosos que não querem propriamente se dedicar a um processo mais organizado, dirigido e responsável de autodespertar. Portanto, o ideal é que você não o faça, porque ao fazê-lo você entra numa camada astral extremamente negativa, invoca para si esses 4 cavalheiros, por assim dizer, do mais nefasto dos apocalipses e, embora possa eventualmente ganhar alguma coisa com isso, tem muito mais a perder. Portanto, o nosso aconselhamento é: não execute este tipo de ritual. Trabalhe com a luz, trabalhe com o bem. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.